Olá, minhas queridas irmãs, a paz do Senhor, mulheres abençoadas. Hoje, no nosso episódio 6 do Clube do Livro, nós vamos estar falando sobre o capítulo 5, examinando as atitudes de Jesus. Minhas irmãs, os 3 capítulos anteriores, nós vimos sobre o amor, a alegria e a paz. Então hoje nós vamos examinar as atitudes de Jesus pouco antes da sua morte, do dia em que ele teve ali a crucificação. E nesses 3 capítulos anteriores nós tratamos das circunstâncias da vida que nos convidam a demonstrar os frutos do amor, da alegria e da paz. A autora diz que primeiro é necessário sentir amor em situações de hostilidade, insultos, grosseria e ódio. Segundo, é necessário sentir alegria em situações de tristeza, tribulação, tragédia, aflição e provações. E terceiro, é necessário sentir paz em situações da vida que geram pânico, medo, terror, pavor e ansiedade. E, minhas queridas irmãs, como nós somos abençoadas por podermos olhar para a palavra de Deus e seguir o exemplo de Cristo Jesus, que enfrentou essas mesmas situações que produzem o fruto do Espírito. Nós já vimos Jesus ilustrando para nós as atitudes de amor, alegria e paz. Mas agora vamos analisar de perto a atitude de Jesus no jardim do Getsemane, onde ele pôs em prática essas 3 atitudes, apesar das circunstâncias que ele enfrentou. Então, minhas queridas irmãs, sabendo que nós desejamos andar em santidade, nós vamos aprender mais um pouco com Jesus enquanto nós analisamos aquela noite tenebrosa, uma noite literalmente negra, que também foi espiritualmente a noite mais tenebrosa da história da humanidade, quando o Filho Imaculado de Deus enfrentou a morte por nossos pecados para nos salvar. Então, vamos aqui para o primeiro tópico, que é o plano. No decorrer dos 3 anos de ensinamentos de Jesus, quando Jesus inicia o seu ministério, Jesus se referiu várias vezes ao plano de Deus para a sua morte. Jesus sabia, qual era o plano de Deus para a sua vida. Jesus sabia que ele tinha vindo ao mundo para morrer em nosso lugar, para ser crucificado, para ser dado como Cordeiro Santo e Imaculado em nosso lugar, a fim de salvar e perdoar a nossa alma. Então Jesus, nesse decorrer do seu ministério, Jesus sabia. E Jesus e seu pequeno rebanho de seguidores, eles estavam naquela noite em Jerusalém para celebrar a Páscoa. Juntos, eles cearam pela última vez. Judas, o traidor, já havia sido dispensado para perpetrar a maldade de trair o seu mestre. Já era quase meia-noite da quinta-feira da semana da Páscoa. Nesse momento, Jesus proferiu a sua oração sacerdotal em companhia dos seus discípulos e em favor deles, é o que nós lemos lá em João, capítulo 17. A seguir, o grupo canta um hino e eles saem com seus discípulos. Jesus sai ali para o outro lado do ribeiro, para o jardim do Getsemane. O propósito. O que levou Jesus ao jardim do Getsemane? Sua situação. Essa era a encruzilhada da sua vida. O desafio que ele enfrentou em seus últimos dias. Seu tempo havia chegado. E o que ele teria que suportar? A traição de seus discípulos, incompreensão por parte da sua família e dos seus seguidores, rejeição por parte da humanidade, hostilidade e perseguição, uma multidão irada, líderes irados e pessoas iradas, ataques físicos e verbais, uma sentença injusta, a dor lancinante da crucificação, morte e, o pior de tudo, a separação momentânea do seu Pai Celestial. Da perspectiva humana, Jesus estava perdendo tudo o que tinha: a sua vida, a sua família, seu ministério, seus amigos e também a sua dignidade pessoal. Mesmo assim, o Pai Celestial havia ordenado que ele morresse por aqueles pecadores. E Jesus fez o quê? Obedeceu.
E a sua obediência beneficiou outras pessoas, inclusive nós hoje, né? Porque ele morreu por pecadores como nós. Assim, ao agir movido pelo amor, Jesus se entregou como sacrifício e deu sua vida em resgate de muitos. Minhas irmãs, Jesus, ele foi movido por amor, né? A Bíblia fala em todo momento do seu ministério que Jesus ele se movia por amor, por íntima compaixão. Ou seja, ele se colocava no lugar das pessoas, né? Ele sentia um amor profundo por aquelas almas. E ele sabia o que ele teria que sofrer. Bem, o lugar onde Jesus, né, foi ali para orar, para buscar ao Senhor aquela paz, para buscar do Senhor uma coragem, um encorajamento. Esse lugar era o jardim do Getsemane. E aqui diz assim: tratava-se provavelmente de um local isolado e cercado por muros, onde havia algumas oliveiras e talvez uma gruta usada no outono para a extração de azeite de oliva. Jesus já havia estado lá com seus discípulos, porque o lugar era sossegado e ideal para ensinar, orar, descansar e também dormir. Portanto, à véspera de sua morte, Jesus retirou-se para aquele lugar de oração com seu pequeno grupo de seguidores. Jesus já havia estado naquele lugar. A Bíblia fala que Jesus ele estava sempre ficando em solitude, ou seja, ele sempre saía sozinho, se isolava ali, não porque não queria a presença de outras pessoas, mas porque ele queria ter aquele momento de comunhão com Deus, de oração, de busca com Deus Pai. Então Jesus já havia estado nesse jardim. Depois de entrar no lugar chamado Getsemane, Jesus fez duas coisas. Primeiro, ele pediu a 8 discípulos: assentai-vos ali, enquanto eu vou orar. Jesus deixou aqueles homens do lado de fora do jardim para que eles atuassem como sentinelas. Em seguida, Jesus convidou 3 discípulos. Esses 3 discípulos eram os discípulos que mais estavam perto dele. Vamos dizer assim, os mais íntimos, né? Pedro, Tiago e João, para o acompanhar e orar com ele. Os problemas que aconteceram. Após ter desaparecido na escuridão da noite, Jesus deu início à batalha. Ou seja, Jesus, ele se encheu de profunda aflição. Ele estava em profunda angústia. Tanto que a Bíblia fala que ele suou gotas de sangue. Irmãs, imaginem. Imagina o que é você estar tão angustiada, tão aflita, que o seu suor se transforma em sangue. Isso foi o que Jesus passou. Ali, quando ele vai para essa luta, para essa batalha espiritual, não era apenas uma batalha física, era também uma batalha emocional e uma batalha espiritual, porque Jesus, ele era homem também. Imagina o medo que Jesus estava sentindo, né? A angústia que Jesus sentia ao saber que ele teria que sofrer. Quão grande foi essa angústia, né? E aqui a Bíblia nos dá alguns vislumbres da sua angústia emocional. Jesus clamou em Mateus 26, verso 38: a minha alma está profundamente triste até a morte. Imagine, irmã, você está com a sua alma profundamente triste até a morte. Ele começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, né? Provavelmente Jesus teve ali uma crise de ansiedade, né? Uma sensação de pânico, um aumento, né, do pânico, o aumento do cortisol, né? Do estresse ali, pensando em como ele sofreria, no que ele sofreria, como que seria esse sofrimento. Jesus sabia. Então ele era homem como nós, ele também passou por essa angústia. Mas o que Jesus fez para vencer essa angústia? O que Jesus fez para vencer essa crise? O que Jesus fez para vencer essa ansiedade? Jesus foi para os pés, né, de Deus. Jesus foi orar. Jesus foi dizer: Senhor, Deus, se for possível, Pai, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Que não seja feito como eu desejo, mas que seja feito como o Senhor deseja. A ordem de Deus para que o filho morresse
levou Jesus a sentir não apenas um distúrbio emocional, mas também um terrível estresse físico, né? Que ele, estando em agonia, orava mais intensamente. Em Lucas 22:44 diz que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Jesus, além das lutas emocional e física, também estava travando outra grande batalha, a batalha espiritual. Por isso Jesus instruiu os seus companheiros, né, dizendo para eles: olha, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Jesus estava falando: olha, me ajudem em oração, meus amigos, me ajudem em oração. Orem comigo, me ajudem para que essa angústia me deixe, né? No plano físico, Jesus queria ser poupado da morte. Ninguém jamais desejou provar o gosto da morte, nem mesmo Jesus. No entanto, no plano espiritual, ele queria cumprir a vontade do Pai e, portanto, complementou sua súplica: todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. O processo. Com essa submissão à vontade de Deus, nós vemos Jesus emergir triunfante da sua luta e agonia no jardim. E como ele ganhou essa batalha? Como foi que Jesus permaneceu firme no amor, na alegria e na paz que o compeliram a morrer voluntariamente pelos pecadores e não ceder, né, aos impulsos físicos e emocionais? Qual foi esse processo? E o que você e eu podemos aprender para crescer também em amor, alegria e paz? Conforme nós vimos nos capítulos anteriores, amor é o sacrifício do eu. Jesus, em amor, ele olhou para o Pai e submeteu-se a ele, para receber o seu amor sustentador e fortalecedor. E em seguida ofereceu o sacrifício do eu, determinado a cumprir a vontade do Pai. O amor de Jesus olhou para o Pai e também para nós, e o Espírito Santo lhe deu forças para se submeter à morte da cruz. A carne queria que o cálice passasse, mas o amor olhou para o Pai e disse: todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. O amor o levou a passar por esse terrível sofrimento. A alegria, ela oferece o sacrifício de louvor. Em alegria, Jesus elevou um louvor a Deus. A Bíblia nos conta que Jesus sentiu grande alegria. Em Hebreus capítulo 12, verso 2 diz: em troca da alegria que lhe estava proposta, Jesus suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Então Jesus louvou. Naquele momento de angústia, Jesus louvou. E a paz, ela é obtida com o sacrifício da confiança. Pela paz, Jesus entregou seus problemas a Deus. Ele se levantou daquele solo sagrado, manchado de lágrimas e encharcado de suor, para caminhar em paz, sabendo que o seu tempo estava nas mãos do Pai, sabendo que a sua vida estava nas mãos do Pai, não nas próprias mãos, sabendo que tudo que o Pai faz é bom, sabendo que o Senhor Deus cuida de todas as coisas. E é isso que nós precisamos aprender, minhas irmãs. Amar se sacrificando o seu eu, oferecendo um sacrifício de louvor, louvando ao Senhor em todo o tempo. E também oferecendo o sacrifício da confiança, dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Eu sei que o Senhor está cuidando de tudo. E por isso eu me alegro em Ti. E por isso eu tenho paz. E por isso eu posso fazer aquilo que o Senhor me mandou fazer. Amém? E agora, vamos observar o seguinte. Nada fez mudar as circunstâncias em que Jesus se encontrava. Nada mudou. O que mudou? Depois de orar em agonia, Jesus ainda teve de caminhar até a cruz, ainda teve de ser crucificado, ainda teve de morrer, mas seguiu até a cruz sustentado pelo amor, pela alegria e pela paz de Deus. Então nada mudou nas circunstâncias de Jesus, mas o que mudou dentro dele. Ele tinha amor, ele tinha alegria, ele tinha paz. E por isso ele poderia dizer: eu faço o que faço, eu estou fazendo esse sacrifício porque o meu Deus, o meu Pai, mandou fazer. Então eu sou obediente, eu vou seguir até o fim, porque eu sei que Ele tem o melhor para mim. Amém? Então, minhas irmãs, observe algo mais. Essa transformação, essa aceitação, esse momento crítico ocorreram sem que Jesus tivesse estalado o dedo, né? Piscado o olho, balançado qualquer varinha mágica.
Toda essa transformação, essa aceitação e esse momento crítico ocorreram porque Jesus recorreu ao Pai em agonia e com lágrimas e suor de sangue. Não, a suprema submissão de Jesus à vontade de Deus não ocorreu de maneira fácil. Eu tenho certeza, não foi fácil para Jesus. Ele era homem como nós. Ele tinha sentimentos, ele tinha emoções, né? Ele sentia dores, assim como nós. Então não foi algo fácil para Jesus. Então, minha irmã, não vai ser fácil para nós também. Mas é possível. Assim como foi possível para Jesus, também é possível para nós. Uma oração não foi suficiente. 2 orações não foram suficientes. Jesus recorreu ao Pai em 3 momentos distintos. E essas 3 orações não foram elevadas ao céu rapidamente. Ou seja, não é algo que você faça simplesmente ali. Ah, Senhor, obrigada pelo pão de cada dia. Não. É algo que Jesus parou, orou, buscou ao Pai e recebeu dele aquilo que ele precisava. Foi um longo período de agonia, luta, esforço e batalha para que ele pudesse cumprir plenamente a vontade de Deus. O desempenho. Minha querida irmã em Cristo, você e eu acabamos de ver Jesus se submeter à vontade do seu Pai para morrer na cruz. Não podemos deixar de meditar e de nos maravilhar. Foi algo tão admirável que precisamos fazer uma pausa para louvar e orar. E dizer, Senhor, muito obrigada, porque se não fosse o teu sacrifício na cruz, nós não estaríamos aqui. Se não fosse o sacrifício de Jesus naquela cruz, quem seríamos nós hoje? Né? Porém, precisamos também olhar para nós mesmas e para a nossa caminhada com o Pai. Como é o nosso desempenho quando se trata de seguir a direção de Deus na nossa vida? Minhas irmãs, digo por mim, eu sei, eu oro muito pouco. Eu sei que eu preciso orar mais. Eu sei que eu preciso fazer, o que precisa ser feito, orando mais, buscando mais do Senhor. Em tempos difíceis, nós necessitamos seguir o exemplo de Jesus e nos dirigir ao nosso jardim do Getsêmani, ao nosso lugar de oração. Necessitamos recorrer ao Pai e lutar contra a carne, até receber o fruto de amor, alegria e paz. Necessitamos também passar por um período de tempo, por mais longo que seja, na companhia do Senhor, para que Ele nos abasteça, até que nós recebamos tudo dele e Ele receba tudo de nós. Minhas irmãs, se nós nos comprometêssemos a correr para Ele em oração e nos lembrássemos das suas promessas quando necessitamos de amor, se nos comprometêssemos a passar algum tempo no jardim com o Pai e a pagar o preço que Cristo pagou para andar no Espírito, vencendo as tentações da carne e, portanto, sentindo o amor, a alegria e a paz de Deus, os efeitos dessa atitude são desconhecidos, incalculáveis e ilimitados. Nossa vida seria diferente. Basta que nós corramos para mais perto do Senhor. Basta que nós busquemos mais ao Senhor. A oração feita no nosso jardim significa ter Cristo em nós para mudar nosso coração, nosso casamento, nossa família, nosso lar, nossos vizinhos, nossos amigos, nosso mundo. E Ele pode fazer isso, mas sem Ele nós não podemos fazer nada. Sem o Senhor nós caminhamos a esmo, mecanicamente, e oferecemos muito pouco ao nosso marido, ao nosso filho, aos nossos pais, às pessoas que estão à nossa volta, ao mundo que necessita tanto de nós. Por isso, minhas irmãs, vamos buscar mais do Senhor. Vamos olhar para Jesus, para as atitudes de Jesus e fazer como Ele. Se nós estamos precisando de amor, vamos buscar no Senhor o amor. Se estamos precisando de alegria, vamos buscar no Senhor essa alegria. Se estamos precisando de paz, vamos buscar no Senhor essa paz. Vamos recorrer a Ele, porque Ele sim tem tudo o que nós precisamos. Vamos buscar no Senhor, porque é o Senhor que tem tudo que nós precisamos para a nossa vida. Amém? Que o Senhor te abençoe, minha irmã. E que, assim como eu, você tenha no coração o desejo, o anseio de buscar mais do Senhor, para ser mais fortalecida, para ter mais amor, para ter mais alegria, para ter mais paz. Amém? Que Deus te abençoe. Fique com Deus.